Releia os trechos a seguir, depois responda. O ensinamento dos dois textos é ou não o mesmo? Texto 1. Moral. A desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Texto 2. É na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. Então, pessoal, nesses dois, no texto 1 e no texto 2, nós temos uma moral e uma lição no final, que basicamente é a mesma, só que com palavras diferentes. Que aqui no primeiro fala que a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade, ou seja, o que seria essa desgraça? Desgraça é algo que não tem graça, é momentos ruins. Então, fala que a hora que a gente está em aperto, momentos ruins, põe à prova a sinceridade da amizade, ou seja, a gente descobre quem são nossos amigos. E o texto 2 fala, é na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. Ou seja, é o mesmo ensinamento, porém com palavras diferentes. 12. Leia as referências dos dois textos e ligue aos livros de onde foram retiradas. Então, aqui, ó, texto 1. Nós temos, tá escrito aqui o nome do autor, Fábulas de Esopo, tradução de Heloísa Jahn, São Paulo, Companhia das Letrinhas. E o texto 2 é Aragão José Carlos, Quando os Bichos Faziam Cena, Fábulas de Esopo, adaptadas para teatro. Ilustração de Luciana Carvalho, São Paulo, Planeta Infantil 2012. Então, o primeiro aqui fala Fábulas de Esopo. Qual dos dois está escrito Fábulas de Esopo? É esse. E aqui embaixo não dá para ler, mas aqui embaixo está escrito Companhia das Letrinhas, o que complementa aqui, ó. E esse é Quando os Bichos Faziam Cena. Deixa eu focar aqui. Então, aí aqui tem o nome da ilustradora, que é a Luciana Carvalho. Então, pela referência, nós sabemos da onde além da referência, nós sabemos de qual dos livros ela foi retirada. Agora aqui, 13. Releia a fábula e observe que cada parte está destacada de uma cor diferente. Então, nós vamos reler a fábula Os Viajantes e o Urso. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou. Então, aqui de verde, está destacado essa parte. O que o urso estava cochichando em seu ouvido? De amarelo. De azul. Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí, viajando gente que abandona os amigos na hora do perigo. Então agora, pessoal, nós vamos ter que completar as legendas de acordo com a cor. Colocando se a fala é do narrador, viajante que escalou a árvore ou viajante que se fingiu de morto. O verde, pessoal, é a fala do narrador, porque o narrador está narrando a história. Está falando que eles viajavam, que encontrou um urso, e aí fala que o homem se fingiu de morto e um fugiu. E aqui dá toda a explicação da história. Então, aqui, de verde, é o narrador, tá? De amarelo, aí sobra o viajante que escalou a árvore ou o viajante que se fingiu de morto. O que o urso estava cochichando em seu ouvido? Essa fala é do viajante que escalou a árvore. Então, de amarelo é para escrever viajantes que escalou a árvore. E de azul sobra o viajante que se fingiu de morto, que ele fala, ora, ele só me disse, ele quem? O urso. Para pensar 2 vezes antes de sair por aí, viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. E, ou seja, quem que respondeu isso? Foi o viajante que se fingiu de morto. Então, vai ficar assim, narrador, viajante que escalou a árvore e viajante que se fingiu de morto. 14. Releia esse trecho e faça o que se pede. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou, escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Então, aqui nós temos... Circule as seguintes expressões, o primeiro e o outro. Então, aqui já está circulado. O primeiro e o outro. B.
A quem essas palavras estão se referindo? Elas fazem referência ao viajante. Porque no começo fala, um dos viajantes deram de cara com o urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore. O outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Então, o primeiro e o outro faz referência ao urso. Faz referência aos viajantes. C. Escreva o que as expressões sublinhadas significam nesse contexto. Então, aqui nós temos duas expressões sublinhadas: deram de cara e escalando. O que significa deram de cara nesse contexto? Nesse contexto, significa que eles se depararam, se encontraram, o deram de cara. E escalando significa que ele estava subindo uma árvore. E agora está pedindo assim, reescreva o trecho apresentado no quadro, substituindo as expressões sublinhadas por outras de igual sentido e fazendo as alterações necessárias. Então, as expressões sublinhadas deram de cara e escalando. E nós vamos ter que reescrever utilizando outras palavras no lugar. Então, pode ficar assim, ó. Um dia, 2 viajantes se depararam, porque lá no texto original fala deram de cara, com um urso. O primeiro se salvou, no texto fala escalando, e nós trocamos por subindo em uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto.